Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, irei resolver atividades de Química da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do Ensino Médio, primeiro ano, volume 6. Sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva, também ative o sininho. Assim você vai receber todas as novidades do canal. Peço também que comente, compartilhe e principalmente não esqueça o seu like, que pode ser agora no final. Complemente os seus estudos com as aulas 1, estudo dos gases, aula 2, leis físicas dos gases e principalmente a aula 3, que é o tema das atividades dessa semana. Na aula 3 você tem um conteúdo totalmente bem explicado sobre a teoria cinética dos gases, também sobre outros tópicos como volume molar, como equação de Clapeyron, gás perfeito e gás ideal. Vem comigo! Então, espero que você tenha assistido a aula sobre a teoria cinética dos gases e vamos aqui lembrar alguns pontos principais. Segundo a teoria cinética dos gases, as partículas deles se têm movimento livre, desordenado e com alta velocidade, e é facilmente comprimido, se misturam com facilidade e se dilatam com calor. Sobre gás perfeito e gás ideal, seria o gás que obedeceria rigorosamente às leis e fórmulas estudadas anteriormente, em quaisquer condições de pressão e temperatura, e também deveria se encaixar perfeitamente no modelo descrito na teoria cinética. Na prática, esse gás não existe. E o volume molar, nós sabemos que o volume molar independe da natureza do gás, mas varia com a pressão e a temperatura. E verifica-se experimentalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, que o volume molar de um gás é 22,4 litros. E a equação de Clapeyron, ou também conhecida como equação geral dos gases, nós temos que a pressão vezes o volume é igual a número de mols vezes a constante, que é R, constante universal, vezes a temperatura. O N ele pode ser substituído, que é o número de mols, e a fórmula mais completa descrita dessa forma, PV igual M, que é a massa dos gases, dividido pela massa molar, vezes a constante, vezes a temperatura. Então, para valores numéricos de R, dependendo das unidades utilizadas no problema, iremos resolver. Se a pressão for dada em atmosfera e o volume em litros, usamos R igual a 0,82. Se a pressão for dada em mililitros de mercúrio e o volume em litros, usaremos a pressão de 0,62 e assim por diante. Onde temos que a pressão, que P é a pressão, V é o volume, N é a quantidade do gás em mols, M é a massa do gás em grama, e M maiúsculo a massa molar do gás, e R é a constante universal, que é a que nós acabamos de falar, e T é a temperatura do gás medida na escala absoluta de Kelvin. Então, mesmo assim, eu sugiro a você que assista a aula 6, porque ela está bem completa em relação à teoria cinética dos gases. E esses outros temas que nós acabamos de citar aí como os tópicos mais importantes dessa aula. Então, vamos à resolução das atividades. Se no decorrer você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários. Então, passamos à primeira atividade. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas, para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. Constante universal dos gases, 0,082 atmosfera, vezes litro, vezes mol menos 1, vezes a constante vezes Kelvin menos 1. A massa de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume, com a pressão correspondente 6,11 atmosfera a 25 graus é. Bom, então vamos lá. Inicialmente, vamos pegar os dados do problema. A constante 0,082, massa é o que está pedindo, né? Nós temos que calcular. O volume foi dado que é 0,4 litros.
a pressão de 6,11 atmosfera e a temperatura de 25 graus Celsius. Bom, como a constante aqui, a temperatura está em Kelvin, então nós devemos transformar essa temperatura também em Kelvin. Então, somando aos 25 graus, o 273 Kelvin, que vamos encontrar aí 298 Kelvin. A massa do hélio, a massa molar, é a massa que nós buscamos as informações lá na tabela periódica. Um mol de hélio tem a massa de 4 gramas. Vamos à resolução. Então, a fórmula para calcular é a equação geral dos gases, o PV igual a nRT, onde nós vamos substituir o N, que é o número de mols, pela massa e a massa molar. Então, nós vamos ter aí PV igual a M, RT, sobre M. Substituindo os valores, a pressão é 6,11 atmosfera, o volume 0,4 litros, a massa é o que nós estamos procurando, a constante 0,82 atmosfera, litro, mol, menos 1 Kelvin, menos 1, vezes a temperatura, que é 298 Kelvin. Faltando aqui o Kelvin. 4 gramas vezes mol menos 1. Porque eu coloquei todas as unidades, para vocês verificarem que no final sobra a unidade correspondente. Então, vamos primeiro eliminar essas unidades. Temos aqui no numerador mol menos 1, aqui no denominador mol menos 1, então é eliminado. A constante, nós temos constante menos 1 vezes constante mais 1, também é eliminado. Nós temos aqui do lado da igualdade litros, aqui também litros. Temos aqui a atmosfera, aqui a atmosfera. E o que sobrou é a massa e a unidade, que será em gramas. Então, multiplicando 0,11 vezes 0,4 com o valor de 4 gramas que está no numerador dessa igualdade, então nós temos aí um valor igual a... Então, eliminei as letrinhas, né, vamos dizer aí as unidades, então sobrou aí 6,11 vezes 0,4 vezes o 4, então nós vamos multiplicar dessa forma, vamos obter 9,776 igual a M vezes 24,36 gramas. Então, total aí, fazendo essa multiplicação e a divisão, a massa igual a 0,4 gramas, que é o que nós temos aí na letra A, certo? Atividade 2. Com relação ao modelo cinético dos gases, marque a alternativa correta. Segundo esse modelo, as moléculas de um gás estão em constante movimento, retilíneo, desordenado, colidindo de modo perfeitamente elástico entre si com as paredes do recipiente no qual se encontra. Essa alternativa é correta. Essa é a própria definição da teoria cinética dos gases. B. Se colocarmos um balão cheio de ar na geladeira, então, ao retirá-lo, cerca de 2 horas depois, observaremos uma diminuição do diâmetro do balão. Incorreta, porque o balão na geladeira tem a temperatura diminuída, por isso é que seu volume irá diminuir. C. O número de colisões entre moléculas do gás nitrogênio provocam nos pneus de um carro de Fórmula 1 diminuir no decorrer da corrida. Incorreto, porque durante a corrida o atrito do pneu com o asfalto aumentará a temperatura do pneu e com isso a pressão aumentará, ou seja, o número de colisões aumentará. D. Considerando que a pressão atmosférica na superfície de um lago é aproximadamente 2 vezes menor do que a pressão no fundo, uma bolha de ar que se forma no fundo desse lago, ao atingir a superfície, terá o seu volume diminuído em aproximadamente 2 vezes. Essa alternativa também está incorreta, porque ao diminuir a pressão pela metade, o volume será dobrado e não diminuído, como está falando aí na letra D. Então, a alternativa correta é somente a letra A. Passamos para a atividade 3. A temperatura a que devemos aquecer uma geladeira aberta com capacidade de 50 litros para que saia metade da massa de ar nela contida a 20 graus Celsius é. Então, vamos aos dados do problema. Temos uma situação inicial e uma situação final, que nós vamos colocar aqui índice 1 e 2. Então, a temperatura é o que nós estamos procurando.
O volume inicial é 50 litros. A massa, não foi dada a massa, então nós vamos considerar uma massa M. Né? Então, a massa ela é dada pela massa molar do gás dividido pela massa molar. A massa final também é essa massa reduzida à metade, que é o que a atividade está falando, né? Para que saia metade da massa de ar contida. Então, nós vamos reduzir que essa massa se reduza à metade. E como a caldeira está aberta, então a pressão igual a 1 atmosfera é uma pressão constante. Assim como o volume de 50 litros também é constante. Então, utilizando a equação de Clapeyron para gases ideais, temos PV igual a nRT, mas N igual a M sobre massa molar, que é a massa do gás sobre a massa molar. Então, a temperatura é 27 graus, então nós temos aí que transformar para Kelvin, vai dar 300 Kelvin. O volume é constante, né? Estamos somente registrando as informações. Na situação inicial, nós temos pressão vezes o volume igual a massa vezes a constante vezes a temperatura 1. E na situação final, nós temos a pressão vezes o volume igual a massa pela metade vezes a constante vezes a temperatura final. Então, nós vamos desenvolver a fórmula primeiro, depois nós jogamos os valores. Como nós temos uma constante que se repete pressão inicial e final, volume também permanece constante. A massa também permanece constante, né? Que uma vez que a massa é reduzida à metade, então pressão e volume, teoricamente, seria o dobro, porque isso aqui é multiplicado. Mas nós vamos considerar que para cálculo, né? Trabalhando a matemática aqui, para cálculo ela seria também fazendo parte da constante. Então, o que sobra aqui para nós? A constante. Então, nós vamos igualar esses dois que sobra, né? Que é a temperatura inicial igual à temperatura final sobre 2. Então, na verdade, a temperatura inicial 300 Kelvin, temperatura final dividido por 2, nós vamos ter uma temperatura aí final de 600 Kelvin. Lembrando que lá no início nós somamos 273, então vamos agora subtrair as 273 para chegarmos aí a temperatura de 327 graus, que assinala aí a letra B como alternativa correta. Então, a gente tem que subir de 27 graus para 327 para que metade da massa de ar saia dessa caldeira. Passamos agora para a atividade 4. Em hospitais, o gás oxigênio é armazenado em cilindros com volume de 60 litros a uma pressão de 150 atmosferas. Considerando a temperatura constante, responda às questões. Qual volume em metros cúbicos ocuparia o oxigênio contido em um cilindro a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio? Então, vamos lá. Primeiro, os dados do problema. Nós temos uma situação inicial, né? Temos também uma situação final. Lembrando aí que a unidade de volume que está pedindo atividade é em metros cúbicos, então já vamos fazer aí a transformação de 60 litros para metros cúbicos, que vai dar um total aí de 0,06. Então, nosso volume inicial seria 0,06 metros cúbicos, a pressão 150 atmosferas, a temperatura é a temperatura constante, então o volume final que nós estamos procurando, que é em metros cúbicos, a nossa resposta. A pressão final, 760 milímetros de mercúrio, já transformamos aqui, ela corresponde a 1 atmosfera, para que a atividade fica toda com a mesma unidade de medida. E a temperatura, como é constante, nós vamos chamar T2 de T1, só para facilitar os cálculos. Então, a resolução. Temos aí a fórmula geral. Então, nós vamos agora trabalhar ela primeiro, como a temperatura é constante, então nós podemos eliminar as temperaturas. O que sobra? Pressão vezes volume inicial, igual a pressão vezes volume final. Então, isolando o volume, que é o que nós estamos procurando, a pressão passa aqui dividindo. Agora, podemos substituir os valores. Então, nós temos aí que a pressão é 150 atmosferas, que o volume é 0,6 metros cúbicos e a pressão final, 1 atmosfera.
Calculando, nós vamos dar um total aí de 9 metros cúbicos, que é o que responde a letra A, certo? Passamos, então, para a atividade 5, que é a última atividade aí da aula. 2 recipientes idênticos mantidos na mesma temperatura contêm o mesmo número de moléculas gasosas. Um dos recipientes contém hidrogênio, enquanto o outro contém hélio. Qual das afirmações abaixo está correta? Bom, vamos analisar então. A massa de um gás em ambos os recipientes é idêntica? Então, afirmativa incorreta, pois o número de moléculas é igual, porém as massas não, pois as moléculas do gás hélio têm massa 4, de acordo com a tabela periódica, e a massa do hidrogênio tem massa 2. Se o número de moléculas é igual, logo a massa do hélio é o dobro da massa do hidrogênio. Então, elas não têm a mesma massa. B. A pressão é a mesma nos 2 recipientes? Afirmativa correta, porque de acordo com Avogadro, volumes iguais de gases diferentes submetidos à mesma pressão e temperatura, estamos falando aí de pressão, sempre apresentam o mesmo número de moléculas. Então, B é correta. C. Ambos os recipientes contêm o mesmo número de átomos? Incorreto, porque cada molécula de hélio tem apenas um átomo e a de hidrogênio tem 2 átomos. Logo, se o número de moléculas é igual, o número de átomos do hidrogênio é o dobro. Então, não contém o mesmo número de átomos. D. A massa gasosa no recipiente que contém hidrogênio é o dobro da massa gasosa no recipiente que contém hélio. Então, essa afirmativa é incorreta. Considere que ambos os recipientes possuem o mesmo número de moléculas, como está citado aí no texto. A massa do gás de hidrogênio, que é 2, e a massa do gás hélio, que é 4, logo não é o dobro, é a metade. Então, a afirmativa correta é o que está na letra B. E assim, nós finalizamos a correção das atividades. Eu espero que você tenha aprendido de alguma forma. Então, peço que deixe seu like. Que você também possa escrever aí nos comentários a sua gratidão ou as suas dúvidas, caso você tenha. E para você hoje, um grande abraço, que vai para Manu Pieratoni, escreveu aqui nos comentários, obrigada, ótima explicação, você é demais, obrigada. Para Marco Aurélio, aula ótima, parabéns, amei sua aula. Para Júlia Fernandes, muito bom. Sheila Costa, parabéns, excelente explanação. E para Tainá, aula excelente, estava com dúvida dessa matéria, obrigada pela explicação. E para Arlene Soares, parabéns, professora Ellen, excelente trabalho, você é demais. Muito obrigada a todos vocês pelos comentários e espero vocês na próxima aula.